um tempinho de oração, vamos falar com Deus, antes de nós iniciarmos a palavra de Deus, antes de nós entrarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês todos para a gente falar com Deus, abrir o nosso coração, arregaçar, escancarar a nossa alma para o nosso Deus e Senhor. Na maioria das vezes nós não temos com quem falar, principalmente pastores, raramente tem com quem falar, porque qualquer coisa que a gente fale, infelizmente as pessoas ficam chocadas porque não conseguem entender que nós somos pessoas comuns, nós somos seres humanos completamente comuns. Pastores não têm com quem falar, mas existem muitos irmãos e irmãs nos ouvindo e também nos vendo, e pessoas que nos verão através do nosso canal do YouTube, que também não tem com quem falar, não tem com quem desabafar, não tem com quem abrir o coração. Então eu quero convidar você que não tem com quem falar, mas eu convido também você que tem um confidente ou uma confidente, você que tem uma pessoa com quem você pode falar, com quem você pode abrir o seu coração. Eu convido você agora para você também abrir toda a sua alma, escancarar todo o seu ser para com Deus. Vamos falar com Deus, vamos dizer para Deus das nossas fraquezas, dizer para Deus dos nossos pecados, dizer para Deus aquelas coisas que nós não falamos com ninguém, aquelas coisas que muitas vezes nós temos vergonha até de falar com a gente mesmo, né? Mas com Deus não precisamos ter vergonha, até porque Ele sabe de tudo. Então ter vergonha de Deus é não saber que Ele tudo sabe. Até aquelas coisas que a gente esconde, existem coisas que são escondidas há não sei quantas chaves, né? Num cofre inviolável, intocável da mente humana. Mas Deus sabe absolutamente tudo. E quando nós falamos destas coisas, nós tiramos um peso. O peso de carregar isso, o peso de carregar esse segredo, o peso de não revelar a ninguém. Vamos falar com Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, convido você que está me ouvindo, não é para você revelar nada para mim, não. É para você abrir o seu coração para Deus. Vamos orar. Querido Deus, poderoso e maravilhoso, Deus e Senhor, assim como eu, outras tantas pessoas estão na Tua presença em oração. Assim como eu, essas pessoas carregam pesos, carregam verdadeiros cadáveres pela vida fora. Não têm com quem falar, não confiam. E é tão difícil confiar em alguém hoje, Senhor. Quantas vezes nós falamos com alguém e daqui a pouco está todo mundo sabendo.
Enfim, Senhor, nós estamos abrindo o nosso coração ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor alivie o peso, alivie a carga que temos carregado, Senhor, destas coisas que tanto têm nos incomodado, dessas coisas que tanto têm nos feito sofrer, porque arrastamos isto vida afora. Alivia, Senhor. Se forem pecados, o Senhor perdoa. Só o Senhor pode perdoar, porque Tu és o Deus perdoador. Se forem dúvidas, mostra a verdade, para que esses corações se aquietem. Se forem desejos, que a Tua vontade se cumpra. Nós, Senhor, neste momento, decidimos abrir mão da nossa vontade para fazer a Sua. Se cumpra em nós a Tua santa e poderosa vontade, mas, Senhor, alivia o nosso peso, alivia a nossa carga. Fala conosco, Senhor, nesta tarde. Ajuda-nos a entendermos tantas e tantas e tantas coisas que muitas vezes vivemos e não entendemos. Limpa-nos, Senhor, de todo ódio, de todo rancor, de toda mágoa. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida, que está nos impedindo de verdadeiramente sermos filhos de Deus. Abençoa, Senhor, todos que estão unidos comigo nesta oração. Todos que estão voltados e decididos a seguir o Senhor. Assim eu oro, te glorificando, te exaltando e te engrandecendo, com ações de graças no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, estamos ao vivo pelo Facebook, viu? Quem está nos ouvindo pela internet, se quiser entrar no Facebook, acompanhar a programação pelo Facebook, facebook.com/pastor Mário Filho, tá? Se quiser, não tem, né? O importante, eu creio, é você ouvir a palavra de Deus que está aqui em Marcos capítulo 4, versículo 39. Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia e ler comigo Marcos, Evangelho, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 39. Se você tem a Bíblia, abra, leia a sua Bíblia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Marcos 4, 39 diz assim: E ele,
despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus irmãos, existem certos assuntos que simplesmente não se esgotam. Não se esgotam porque a maldade não se esgota, o bem, as coisas boas também não se esgotam. E quando a gente fala das coisas boas, a gente nunca termina de falar. E infelizmente, quando a gente vai falar das coisas ruins, a gente também nunca chega ao fim, né? Às vezes a gente coloca aí um ponto, mas sempre sabendo que amanhã ou depois a gente vai ter que voltar neste assunto. E o ser humano, isso é eu, sou eu, é você, qualquer ser humano, nós somos criaturas de hábitos. Você já observou que você tem determinados hábitos. Você faz determinadas coisas sempre. Não é assim? São os hábitos que a gente já nem liga, já nem se dá conta, mas a gente faz. Tem gente que a gente fala com a pessoa, mesmo que a pessoa ouviu, entendeu perfeitamente o que você perguntou ou falou, a pessoa fala assim: hã? Não tem. Você já leu isso. Você falou, a pessoa entendeu, ouviu, ela falou o quê? É hábito. Aliás, um hábito extremamente chato, né? Porque a gente tem que repetir tudo que acabou de falar. Mas são hábitos. Só para você explicar que o ser humano é uma criatura de hábitos. E o ser humano não gosta de mudança. Não gosta. O ser humano não gosta que as coisas mudem tão rapidamente. Quando eu era jovenzinho, né, eu ouvia as pessoas de mais idade, mais velhas, falando isso, eu não entendia muito bem. Hoje que eu já não sou mais tão jovenzinho assim, eu entendo perfeitamente. O ser humano gosta de se apegar, de se agarrar à tradição. Mas o que nós precisamos entender é que, infelizmente, para nós homens, Deus não é assim. Deus não é desta forma. Deus simplesmente não se preocupa com nada. Deus não tem preocupação. E o grande problema, um dos grandes problemas que eu vejo, é que isto não é falado com mais constância, isso não é ensinado para as pessoas. As pessoas acham que Deus se preocupa. Tem gente até que pensa, e talvez alguns estejam me ouvindo, me vendo, que Deus se esquece, que Deus tem que correr atrás para mudar uma coisa. Hoje, por exemplo, eu perdi a chave de casa, não sabia onde estava a chave. Com Deus isso nunca acontece. Não é porque Deus não tem casa, não é isso. É porque Deus não se esquece de nada. Deus é perfeito. Deus não corre atrás para mudar nada. Deus controla absolutamente. Quando eu estou dizendo que Deus controla tudo, eu gostaria agora de estar assim, na sua frente, para você questionar qualquer coisa.
E tudo que você perguntasse eu ia responder para você: Deus tem controle. Deus tem controle. E algumas coisas você iria falar assim para mim: mas se Deus tem controle, por que isso acontece dessa forma? Por causa da nossa visão dos hábitos. Comecei dizendo que o ser humano é uma criatura de hábitos. O ser humano não nasceu para morrer, o ser humano nasceu para viver. E um dos hábitos primeiros do ser humano é a vida. Então, quando o ser humano morre, ou quando morre alguém próximo, um outro ser semelhante, ou quando morre um animal de quem ele gosta, ele sente. E na maioria das vezes, quando você vê um desastre, né? O ônibus bateu num caminhão, morreram 30 pessoas. Pronto. Por que Deus permitiu isso? Não foi Deus que permitiu. Não foi Deus que falou: olha, vai lá aquele caminhão e bate naquele ônibus e agora mata menos 30. Não, não é assim. Isso são consequências da vida que existe aqui na Terra. Esses acidentes são consequência da vida que o ser humano leva aqui na Terra. Uma vida de pecado, e o pecado gera a morte. Mas você acabou de falar que Deus tem controle sobre tudo. E tem mesmo. Mas ter controle não quer dizer que ele mude. Quer dizer que ele tem total ciência daquilo que vai acontecer. Como eu também disse que o ser humano não nasceu para morrer, o ser humano nasceu para viver. Mas o ser humano também não nasceu para pecar. E ele pecou. E o resultado de todas essas coisas que tanto nos entristecem, e algumas coisas que nos causam pavor, a culpa disso não é de Deus. A culpa disso é da própria raça humana, porque pecou. E Deus sabe perfeitamente destas coisas, por isso Ele enviou Jesus. Por isso Jesus nos dá a vida eterna, porque este mundo aqui é um mundo de pecado. Aquele que quer viver eternamente não vai poder viver neste mundo, porque neste mundo nada é eterno, porque é um mundo de pecado. E isto vem de muito tempo, viu, meu irmão, minha irmã? Esta preocupação do homem, né? Os filhos de Israel, quando você dá uma lida lá no Velho Testamento, você vê o povo de Israel em pânico. Em pânico, várias vezes você vê o povo de Israel em pânico. Olha, o que Deus está fazendo agora? E agora esse mar na minha frente. Olha, Deus foi mostrando para aquele povo, e nós devemos aprender isso. Há um mar, este mar tem que ser atravessado. Você não tem outro jeito, precisa atravessar. O que Deus fez para eles? Abriu o mar. Dividir o mar. É isso que nós temos que entender lendo o Velho Testamento. Não é ficar exigindo que Deus abra o mar hoje. Olha, não tem água. O ser humano vai morrer. Sem água morre. Não tem qualquer ser vivo sem água morre. O que Deus fez? Fez brotar água da pedra.
de uma pedra, algo completamente impossível, Deus fez brotar, nascer água potável, água boa, gostosa de se beber. Faltava comida, também sem comida o ser humano não vive. Deus supriu, choveu o maná, né? Choveu o pão. Deus pode qualquer coisa. E Jesus tratava por Jesus ser Deus, Jesus tratava as coisas da sua vida, do seu ministério, da mesma maneira. E nós lemos aqui Marcos capítulo 4, versículo 39. Ora, para Jesus não importa se ele vai ter que andar sobre as águas, se surgir uma tempestade violenta, para ele não tem problema nenhum, porque ele é Deus. Ele falou para as águas daquele grande lago, que eles chamam de mar, mas é um lago. Olha, se acalmem aí. E foi isso que aconteceu. As águas se acalmaram, se aquietaram. Essas coisas todas, irmão, irmã, a gente vai ler na Bíblia. A Bíblia existe para que a gente leia, entenda, compreenda e viva debaixo daquilo que nós lemos, entendemos e compreendemos. Mas o homem gosta das coisas tradicionais. Por exemplo, a gente também vê isso na Bíblia. Os judeus eram completamente apaixonados pelo templo, pelos sacrifícios do templo, pelo Shabá. Eles eram apaixonados por tudo aquilo, mas eles não eram apaixonados por Deus. Os judeus até hoje, e ninguém aqui está falando mal dos judeus, porque na verdade Deus nos orienta a amar o povo judeu. A orientação de Deus é essa, para nós amarmos o povo judeu. Mas os judeus até hoje ficam lá chorando, orando, encostados com as suas cabeças ou de frente a um monte de pedra, um pedaço de muro. Um pedaço de muro já reconstruído e reconstruído e recuperado e reconstruído. E qualquer foto que você vê, né, do pedaço do muro das lamentações, você observa facilmente as reformas, etc. E eles ficam lá. Eles não estão adorando a Deus. O muro para eles é mais importante do que Deus. Os sacrifícios que eles faziam e estão esperando para fazê-lo de novo é mais importante do que Deus. E quando Jesus apareceu para eles, eles tiveram que enfrentar, naquela época ainda existia o templo. O templo foi totalmente destruído, sobrou apenas aquele pedaço de muro 70 anos depois de Jesus. E Jesus teve que enfrentar essa obstinação daquele povo, um povo obstinado. Jesus usa esse termo, inclusive, na Bíblia. Jesus teve que explicar para eles, olha, Deus é maior do que tudo isso. O meu Pai, né, porque ele nunca ele raramente se referia a ele
como Deus. Ele queria que o povo entendesse que ele era Deus. E aí as pessoas passaram a correr atrás de Jesus, a seguir Jesus, não porque ele era Deus, não porque ele era o Messias, não porque ele veio para tirar os pecados do mundo. O maior mal do mundo é o pecado. Se eu perguntar para qualquer pessoa na porta de um hospital, olha, puxa uma conversa, né? Qual que você acha que é o maior problema do mundo? A pessoa vai falar alguma coisa ligada à saúde. O maior problema do mundo são os políticos que, olha, deixa a gente aqui esperando. Olha, o maior problema do mundo é a doença. Você não vai encontrar ninguém. Olha, pode ser que esteja errado até, mas ninguém vai falar para você, o maior problema do mundo é o pecado. Todo mundo vai pôr a culpa em alguma coisa. Então as pessoas buscavam Jesus não porque ele era Deus, não porque ele podia aliviar as cargas delas, não porque ele podia tirar de cada uma delas o maior problema do mundo que o ser humano carrega, que é o pecado. As pessoas buscavam Jesus por quê? Porque Jesus curava. E ainda hoje a gente observa isso. Eu observo com tristeza e até com uma certa revolta. Quando eu ouço pessoas chamando pessoas para a noite da cura. É inadmissível a gente buscar Jesus porque ele cura. A nossa busca por Jesus é porque ele perdoa os pecados do mundo, que é o maior, o mais imenso problema do ser humano. Não é a doença, não é o câncer, não é a AIDS, nada disso, é o pecado. E raramente você vê alguém falando, olha, eu preciso de Jesus porque eu preciso ter os meus pecados perdoados. Irmãos, eu tenho 62 anos. Eu não me lembro, neste momento agora, de ter ouvido alguém falar isso para mim. Eu preciso de ter os meus pecados perdoados. Eu preciso ter a minha vida transformada pela presença de Jesus e pelo perdão dos meus pecados que só Jesus proporciona. Eu já ouvi de tudo. Eu preciso de Jesus para melhorar de vida. Eu preciso de Jesus porque Jesus vai restaurar o meu casamento. Eu preciso de Jesus porque Jesus vai restaurar o meu filho. E vai por aí afora. As pessoas querem as coisas que para elas são importantes resolvidas. Para um, o importante é o casamento. Para o outro é o filho. Para o outro é a empresa que está no vermelho. Para o outro é pagar as contas que a pessoa foi acumulando. E as igrejas se especializam. Ouçam. Elas não se especializam em levar Jesus Cristo, o Salvador, o perdoador do maior mal que paira sobre a raça humana. Não, elas se especializam em levar o Jesus que cura, o Jesus que liberta do demônio, o Jesus. Jesus faz tudo isso mesmo, claro que faz. Mas a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados. Mas você sabe por quê? Porque você não vê igreja falando dos pecados. Eu não estou aqui falando mal de igreja.
Porque nem elas mesmas depõem contra elas mesmas. Porque como é que pode uma igreja, uma denominação, não falar que Jesus acaba com o maior mal de toda a humanidade, que é o pecado? Não, Jesus cura. Olha, Jesus faz você arrumar emprego. É 15 dias, você vem aqui, em 15 dias. As pessoas continuam. Eu, há muitos anos atrás, quando me converti, quando não era um estudioso da Bíblia, eu também não conseguia entender, sabe, determinadas coisas que hoje, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu entendo. Mas nós continuamos exatamente como os judeus de 2000 anos atrás, que recusaram Jesus, os judeus que gritaram lá frente a Pilatos. Nós agimos exatamente. Eles pediram Barrabás e nós continuamos pedindo Barrabás, 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 porque nós negamos Jesus. As pessoas querem um Jesus milagroso. As pessoas não querem um Jesus Salvador, porque elas querem continuar fazendo as coisas que para elas são boas. As pessoas querem uma religião pacífica, solene. As pessoas querem uma religião quieta, que as deixe levar a vida do jeito que elas querem levar. Talvez, eu não sei, eu não posso afirmar isso. Quem pode afirmar que sim ou que não? Mas quando Karl Marx falou que a religião era o ópio do povo, será que ele não tinha tido esta ideia também? A religião deixa o povo abobalhado, deixa o povo sonolento. Mas qual religião? Essa religião pacífica, solene, quieta, que permite que cada um leve a vida do seu jeito. A religião do nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo, não é uma religião pacífica. Não é uma religião solene, quieta. Uma religião que diz que você tem que amar o seu inimigo, não pode ser pacífica. Uma religião que diz que você deve levar a verdade independente daquilo que vai te acontecer, não pode ser solene. Não tem como ser solene. Uma religião que desmascara toda esta mentira que o povo já está vivendo aí, do Natal, dos presentes. Quantas e quantas pessoas estão já se endividando, já gastando aquilo que vai receber em janeiro e fevereiro. Olha, uma religião que fala contra tudo isso não é quieta. Porque Jesus causava rebuliço. Onde Jesus estava, tinha rebuliço pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana tinha confusão aonde Jesus estava. Se você for um leitor da Bíblia, nem um estudante, um leitor, você vai ver que em diversas situações, e a Bíblia acho que narra uma, duas ou três situações, Jesus tem que sair de fininho, ele foge
por causa dos rebuliços que ele causava em levar a verdade. As pessoas se sentiam incomodadas com Jesus. Aquela religiãozinha que as pessoas achavam linda, maravilhosa, porque elas podiam levar a vida do jeito delas, Jesus vai lá e perturba aquela gente. Ele perturba não com a perturbação daqueles que incomodam pelo incômodo. Não, ele perturba com a verdade. Leia João, capítulo 8, versículos 44 e 45. O verdadeiro cristão não leva a vida que quer levar. O verdadeiro cristão é submisso à vontade do Espírito Santo que mora no verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não vai viver uma religião de folhetos, livros, músicas, testemunhos. Não, o verdadeiro cristão não vive disso. O verdadeiro cristão vive de Cristo. Senão não é cristão. O verdadeiro cristão vive da fidelidade deste Cristo, que pode tudo. O verdadeiro cristão não é um sujeito acomodado. Não é uma mulher acomodada. Por causa disso que a Bíblia diz que tantos e tantos verdadeiros cristãos foram mortos a fio de espada. Você já leu lá em Romanos? Ou Hebreus? Um dos dois. Foram que as viúvas recebiam seus maridos mortos e muitas vezes divididos em duas partes. Muitas vezes as viúvas recebiam seus maridos cerrados ao meio, porque eram verdadeiros cristãos. Não esse cristianismo barato, não esse cristianismo de cantata de Natal, não esse cristianismo de Papai Noel, de árvore, de guirlanda, de jingle bell, de presentes, das pessoas que dão presentes com dinheiro que nem tem. As pessoas que são verdadeiramente de Deus fazem coisas que só os verdadeiramente de Deus sabem fazer. Outro dia um sujeito me perguntou assim: mas você não é aposentado? Eu falei: não, ainda não consegui me aposentar. Do que você vive? Eu falei: eu vivo de pregar a palavra de Deus, eu vivo de doações das pessoas que ouvem a palavra que eu prego. Você é louco? Você não é jornalista, sou? Sim. Mas você é doido. Eu falei: não, por que eu sou doido? Viver nessa situação que você vive? Eu falei: mas é o que Deus quer que eu faça. É assim. Para umas pessoas a gente é meio doido. Tem um parafuso a menos, ou vários parafusos a menos, ou tem até os parafusos, mas não tem as porcas. É assim. Certa vez um rei de nome Ezequias, aliás, se não me falha a memória, foi encontrado, eu posso estar errado, hein? Mas eu acho que não. Foi encontrado agora, recentemente, eu acho que semana passada, uma grande prova da existência do rei Ezequias. Foi encontrado um selo, mais ou menos assim, acho que de 1,7 centímetros, uma coisa assim, um selo, daqueles selos que os reis colocam em carta, do rei Ezequias.
né, a arqueologia bíblica consegue mais este material maravilhoso. Daqui a pouquinho vai estar todo mundo divulgando aí. Mas o rei Ezequias teve que destruir uma serpente de bronze que Moisés havia levantado, porque começaram a adorar a serpente. Não era para adorar a serpente. Aí o rei Ezequias vai lá e destrói. Como você foi? Teve que fazer. Números 21:8. Tudo aquilo na vida que vai se transformar em ídolo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar. Ídolo não é só coisa boa. Quer dizer, ídolo nunca é coisa boa. Mas tem gente que tem como ídolo a doença. Não, porque eu tenho essa doença. E passa a ser um ídolo na vida da pessoa. A pessoa não consegue, ela está curada. Ou ela nem tem mais os sintomas, mas ela continua adorando, idolatrando aquela doença. Não, pastor, não tem isso. Observe. Tem gente que tem como ídolo uma muleta, uma bengala. Ela não precisa da bengala para andar, mas ela quer a bengala. Então, tudo aquilo que é ídolo, nós temos que destruir. Porque quando Moisés levantou a serpente, ele não estava querendo que ninguém fosse adorar a serpente. Aquela serpente estava indicando que num futuro, que ele não sabia quando, o Filho do Homem seria levantado. Ele estava se referindo a Jesus. Aí o povo foi lá querer adorar a serpente, idolatrar. No chão. Derrube isso daí. Lê lá João, capítulo 13, versículo 14. Meu irmão, minha irmã, olha, nós temos no Brasil problemas seríssimos de moral, né? O problema do nosso povo é moral. Nosso povo não tem moral. Moral no sentido no sentido abrangente, de caráter, honestidade, amor ao próximo, amor à verdade. Nós não temos moral. Este é um grande problema do Brasil. E nós colocamos lá pessoas iguais a gente, que também não tem moral. Então, o grande problema do Brasil é a moral. Mas nós temos um Deus que não está nem preocupado quem vai ser o presidente, quem vai ser o vereador, o prefeito, o governador. Deus não está preocupado com isso. Deus não se preocupa. E como nós não temos moral, como o nosso povo não tem moral, caráter, nós temos o governo que a gente merece. Um governo sem moral e sem caráter. Nós não podemos ter um grande governante, porque este país não tem moral e não tem caráter. Mas nós temos moral e temos caráter, porque nós temos Jesus. Nós temos que fazer brilhar a luz da glória do Senhor neste país. Nós temos que fazer com que cada cristão verdadeiro seja o sal da terra. A moral e o caráter expõem toda e qualquer mentira, sem medo das consequências que obviamente virão. Cristão é assim.
Amado Deus, poderoso Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas verdadeiras, de caráter, de moral. Só os cristãos verdadeiros amam a verdade, vivem a verdade, não importa a quem vai doer, nem que doa nele próprio. Ajuda-nos, Senhor. Cristo pode tudo, e aqueles que estão em Cristo não podem ter medo de nada, nem do próprio Cristo. Devem amá-lo, ao ponto de que, se necessário for, morrer por ele. Este é o verdadeiro cristão, e é assim que nós queremos ser. Esta é a nossa oração, no nome daquele que nos fortalece, nos forja, que é o Cristo Jesus. Amém.